Com a paz do Senhor Jesus. Este vídeo eu ia gravar ele, mas eu resolvi fazer ao vivo aqui pelo Facebook. Muito bem. O assunto que eu vou tratar nesse vídeo é sobre o buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. Eu quero, em primeiro lugar, quero dizer que desconstruir uma mentira antiga e aprovada por uma unanimidade é muito mais difícil do que construir a mentira. Pois é, o evangelho verdadeiro de Jesus, ele veio sendo distorcido há 2000 anos e resistiu. E digo que as religiões, as igrejas cristãs, elas resistiram bem dentro desses projetos religiosos de crescimento, enriquecimento e domínio. E as pessoas que apareceram em decorrer da história combatendo, tentando mostrar que o evangelho verdadeiro não é isso, esses modelos de evangelhos aí são modelos de evangelhos desenhados e moldados por impostores, são mediadores impostores que querem tomar o lugar do único mediador Jesus e conseguem tomar o lugar de Jesus nos corações de muita gente. E por isso o assunto que eu vou tratar hoje aqui é sobre esse texto aqui, por exemplo. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Mas antes eu vou tentar contextualizar um pouquinho aqui para vocês entenderem como que funciona o mecanismo de distorção das escrituras, fazendo com que as pessoas não reconheçam a mediação em Jesus e buscar Jesus em sua própria vida, em seu coração. E eu vou só tentar contextualizar aqui. Eu vou abrir aqui em Isaías 55. No verso 1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde e comprai e comeis sem dinheiro e sem preço. Geralmente, quando vão pregarem e criarem uma mediação entre Deus e seus seguidores, geralmente eles vão tentar encaixar dentro logo do texto primeiro, do capítulo 55. É o vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Mas antes disso, eu queria perguntar para as pessoas de bom senso: vocês acham que esse dinheiro que compra milhares e milhares de templos, terrenos, construções, averbações, esses bilhões de reais, de dólares, de marcos, de libras, gastam em templos, vocês acham mesmo que esse dinheiro caiu do céu? Vocês acham mesmo que esse dinheiro não saiu do bolso de pessoas que acreditaram que esses evangelhos, essas religiões, igrejas cristãs, vocês acham mesmo que não saiu do bolso dessas pessoas que de boa fé, buscando Jesus nesses ambientes religiosos, terminam pagando por um discurso que seria de graça? O vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, comei sem dinheiro. Vocês acham mesmo que o evangelho, dentro de qualquer denominação religiosa, é de graça? Não cobram nada por isso? Então, se você concorda de que esse dinheiro, que esses evangelhos pregado nessas mediações entre Deus e esses pastores pregadores, se você acha que o dinheiro não saiu das pessoas, então você está tentando se convencer
de que esse dinheiro caiu do céu de forma de chuva, como o maná ali no deserto? Você acha mesmo? Você acha mesmo que até aquelas igrejas que dizem, não, a gente não cobra, a gente nem fala de dinheiro aqui na pregação, você acha mesmo que depois de 1 mês, 2 meses, a pessoa já não está metendo a mão no bolso e dando oferta e dízimos para construção de denominações, para comprar terrenos, construir prédios, fazer castelinhos para Jesus morar, casa de apelidar depois de casa de Deus, depois orar por aquele ambiente ali, para dar um ar de que o lugar é santo, aqui Deus, esse lugar aqui é santo, é Deus que mostrou, é Deus que revelou, é Deus que está aqui, Deus está aqui nesse lugar. E aí vem os louvores que são cantados e enxertados da letra dos louvores, a exaltação do ambiente, do tempo, da construção, das vitórias da igreja, e sem contar, além de tudo isso, com as empresas que as igrejas, depois de construírem muitos templos, aí elas abrem empresas, abrem gravadoras, abrem gráficas, abrem e diversas coisas para vender objetos religiosos, para vender CDs, para vender tudo. Vendem de tudo. Umas se sente mais santa porque não vende uma imagem, mas vende outro peixe, vende ali o cântico, o livro, e todas essas empresas que são ligadas a essas igrejas bancam bons salários para o pastor, para a mulher do pastor. O pastor às vezes já ganha da igreja um salário exorbitante, que esses homens, é incrível como esses homens podem ter carros de luxos, casas luxuosas em bairros caríssimos, sendo pastor, não produzindo nada, não dando emprego, não gerando nada, a não ser só receber. Aí ele diz, não, mas a igreja não é minha, mas só que lá o CPF das igrejas não está no nome de Jesus, que Jesus não tem CPF, então está em nome do fundador da igreja, correto? Então quem administra aqueles bens é ele mais aquele time dele. E aí ele vai alocando ali, olha, na gráfica que põe minha mulher, na biblioteca da igreja aí põe aqui o meu filho, aí na gravadora aqui já põe o meu sobrinho, e daí por diante vão todos se dando bem. A cúpula vai sempre se dar bem. Porque também eles acreditam na rotatividade de crente, porque não é bom que crente fique muito tempo dentro da igreja que se incomoda o pregador. O pregador quer mudar o discurso, quer desfazer de algumas pregações, e esses crentes antigos, evangélicos antigos, católicos antigos, eles ficam muito no pé, dizendo, não, o senhor falou uma coisa disso ontem, o senhor disse que isso era pecado, e agora o senhor está dizendo que já não é mais pecado. Então, os donos de igreja, os falsos mediadores, eles precisam desses fiéis itinerantes, esses fiéis que fazem rodízio de igreja. A igreja ali é melhor, essa igreja é melhor, 10 anos aqui, 15 anos ali, vou abrir uma nova igreja, levar 10, 15 anos, e daí por diante, porque isso faz um bem danado aos líderes religiosos. E assim eles nunca se sentem cobrados de discursos antigos, de doutrinas antigas. Imagine que no passado televisão era ferramenta do diabo, e hoje essa igreja hoje tem canal de televisão no Brasil. Imagine. Você tem ideia do que significa isso? Então ela precisa que esses crentes velhos saia, suma dessas igrejas, vai para outra, para que ele não tenha que dar satisfação, ficar sempre, e agora, rapaz, o que é que eu faço para pregar isso? Porque a onda agora é essa, o Deus está revelando que a onda é essa. O caminho é esse. Por exemplo, igrejas que batiam no peito e diziam que aqui nós não fazemos caridade, porque aqui é a obra de pregação do evangelho. Aí viu que se arrebentou toda com certo discurso e desdenhar as outras igrejas e falar mal das outras igrejas para ganhar membro delas. Aí agora se envereda para o caminho da caridade, que é bom. É bom que se faça. E é bom que se faça isso, aí ainda bem. E o sistema força, às vezes, esses empreendedores a enveredar por um caminho que eles não queriam enveredar, que é fazer alguma coisa de boa. Mas sempre quando fazem,
Sim, essas mesmas igrejas, quando dizia que aqui é só o espiritual, na hora delas receberem dinheiro, não era espiritual, era dinheiro vivo. Na hora de abençoar a pessoa, era orações e coisas espirituais. Mas na hora de receber, nada de espiritual. Tinha que ser dinheiro vivo. Eu sei porque eu frequentei isso. Eu sei porque eu fui vítima disso. Então eu não estou aqui inventando. E você que me escuta, que frequenta uma denominação religiosa, que acha que o evangelho que você vive não é pago, e nunca foi pago, você está enganado. Então eu estou sabendo o que eu estou falando e você sabe o que eu estou dizendo. E sabe que eu não estou mentindo. Não é verdade? Então vamos aqui contextualizar. O vim de comprar sem preço em Isaías 55 dá uma conotação de um chamado para um lugar. Mas quando você vai continuar lendo, você vai vendo que a escritura está tratando de um chamado a uma pessoa. E essa pessoa é aquela que glorificou o nome de Deus na terra, isso em Jerusalém. Foi a crucificação de Jesus. Então, logo o chamado que você ouviu de comprar esse dinheiro não é para um lugar físico. Não é para uma instituição religiosa. E não é para outros mediadores. É chamando você, atraindo você a uma pessoa. E é essa pessoa que glorificou o nome de Deus aqui na terra. Isso aconteceu em Jerusalém quando Jesus foi crucificado. E por isso que esse texto aqui, em Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e o invocai enquanto está perto, é um convite a te despertar, a refletir e pensar assim: meu Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas a minha igreja, o meu pastor, pregou isso outro dia. E o meu pastor foi incisivo, foi firme em dizer que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, na pregação dele, ele enxertou o vinde à casa do Senhor, ele enxertou o culto dominical, ele enxertou as vigílias na casa, na suposta casa do Senhor. Ele enxertou dentro do buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele enxertou todo o fermento religioso da cabeça dele, da igreja dele, das doutrinas dele, para plantar na tua cabeça que o buscar o Senhor onde se pode achar é buscar na igreja dele. É buscar na denominação, no templo, em uma instituição religiosa. E isso é distorcer as escrituras. Porque na realidade não é isso que as escrituras estão dizendo. A intenção das escrituras, os princípios das escrituras é atrair você ao teu Salvador, aquele que deu a vida por você na cruz. Atrair você a uma pessoa, ao mediador único entre Deus e o homem. Não é a um lugar, uma instituição religiosa, a uma doutrina religiosa, a um segmento religioso. Mas ele não vai fazer isso. Então, quando ele dizer buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ele vai invocar, ele vai ler isso, mas vai enxertar o fermento, o veneno dele dentro da mensagem, que é tentar jogar o buscar enquanto se pode achar onde? Aqui, na minha igreja, achar onde? Nas minhas pregações, nas minhas mensagens. Deu para entender? Enquanto se pode achar porque um dia a gente vai ser tirado daqui e você não vai ter mais a palavra de Deus, a pregação. Mentira, conversa fiada. O buscai ao Senhor enquanto se pode achar não é em um lugar religioso. Não é em uma mediação humana, um pregador, um padre, um pai de santo pregando, um ancião, um médium. Não, não é isso. É para te levar na reflexão de que há uma oportunidade de salvação, de tirar você de um mundo que está condenado, declinado a um dia se destruir, se desfazer, ou a sua própria vida. Porque a sua vida, você estando vivo, você vai ter essa esperança de poder achar porque está vivo. Mas não é em achar em lugar. Não é achar ali, não é achar aqui, não.
o buscar ao Senhor enquanto se pode achar é despertando a você que tem sim a possibilidade, a probabilidade, a vontade de Deus de você achar o que ainda existe diante de você, para que você ache isso. Paulo, então, não é lugar, não. Não é uma pessoa, não. Não é uma pregação, não. É te trazendo a reflexão da existência de uma oportunidade de um Deus que habita em um mundo real, porém ele, sendo espírito, fez o seu filho real de carne e osso, que nasceu neste mundo e voltou para a eternidade de forma física. Para um lugar físico real, o céu é real, o céu é uma habitação real de anjos reais, anjos mesmo, anjos que vieram aqui, que comeram com Abraão, que comeram na casa de Ló, anjos. Paulo, mas eles não eram seres espirituais? O que é seres espirituais que você chama porque não é deste mundo? Porque você não viu como ele veio. Aí você chama de seres espirituais. Não, seres reais. Troca a palavra. Olha, Jesus é espiritual. Troca a palavra de espiritual por real. Hoje Jesus habita na minha vida de forma espiritual. Mas se Jesus viesse fisicamente, viesse como ele foi para o céu, ele viria fisicamente. É muito fácil você enganar com as visagens de anjos. É muito fácil você ver anjo plantando bananeira dentro da igreja. Isso é facílimo. Visões para isso é só alterar um estado mental que você vai ver visões e revelações, anjos brincando de sapateando na igreja. Agora, se você perguntar para Deus, os anjos são reais? Ele vai dizer sim. Os anjos comeram com Abraão. Comeram também na casa de Ló. Você está entendendo? Então, se você trata as coisas com verdade, com coisas verdadeiras, você não consegue enganar as pessoas. Porque, na verdade, o evangelho, a mensagem de Jesus para este mundo é salvação. É tirar você de um mundo que está sujeito perecível, e você é perecível, em um mundo perecível. Aí ele garante te levar para um mundo onde você não será perecível e lá nada é perecível. É um mundo real. Deu para entender? Então, Paulo, você está dizendo que nesta vida, em pleno século XXI, se eu quiser, ainda posso achar salvação? Eu posso achar o Senhor? Pode. Pode, porque até agora está liberado por Deus que você pode achar Jesus, achar salvação em Jesus, porque ele morreu por você, deu a vida por você. Então você pode buscar. Enquanto pode, então você pode. Paulo, independente de lugar. Não depende de lugar para você encontrar o mestre. Vou mostrar isso para você aqui. Ok? Invocai-o enquanto está perto. Isso aqui dissipa toda crendice religiosa. Invocar enquanto ele está perto. Perto? O que é perto para você? É a igrejinha da esquina que é mais perto da tua casa? É aquela igreja que o pastor disse, olha, vamos orar a Deus aqui para ele nos dar um terreno no mesmo bairro que vocês moram. Olha, glória a Jesus. Agora eu vou poder invocar porque agora ele está perto de mim. Isso é o perto deles. Isso é o perto das falsas pregações deles. E às vezes esse perto é longe para danar. Eu participei de uma igreja que esse perto, quando você quisesse buscar profundidade com o Senhor, viajava a noite inteira para a vitória do Espírito Santo. É isso aí. É isso aí. Ah, não, vou buscar agora o Senhor lá agora em Camboriú. É isso aí, é o perto. Deu para entender como enganam, como as mentiras, como elas funcionam? Elas funcionam assim. Agora eu vou te falar do perto.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso é te dando a reflexão de que Deus enviou Jesus e Jesus ainda está ao teu alcance. É só você querer. Invocai-o enquanto ele está perto, perto da tua vida. Há um lugar mais perto. E perto é perto. Perto não é. É perto, mas é longe. Não. Perto é perto. Olha, o lugar mais perto você encontrar Jesus é dentro de tua própria vida. Dentro de você mesmo. E quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, ele não só derramou seu sangue por meia dúzia de pessoas. Ele derramou sobre toda a carne. O sangue derramado de Jesus foi por todos. Independentemente de religião, se ele é ateu, não importa o que ele seja. Jesus morreu por você também, por todos. Aceitar, querer esse Jesus, aí isso é outra coisa. Aí já não é problema meu. A minha obrigação é informar que o sangue de Jesus, a morte de Jesus, foi uma vez por todas, por todo mundo. Para perdão de pecado de todo mundo. O dia que você vai crer nisso, seus pecados serão perdoados, aí eu não sei. Mas, se você invocar, o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o estar perto não é perto na igreja, mas perto da tua casa, no bairro, na cidade. Sabe quando o crente, o perto de cristão, ele passa por 200 igrejas para ir na igreja dele, que é no bairro dos Quintos dos Infernos. É assim mesmo, eu já fiz isso. Eu morava em Mauá e assistia a uma igreja nos Quintos dos Infernos. Você tem uma ideia? Morava em Santo André e eu ia atender uma igreja nos Quintos dos Infernos, São Bernardo do Campo. E o bairro passava por várias igrejas para ir buscar o Senhor no lugar mais perto para mim. Era bênção. Isso é um engano. É isso que religião faz com as pessoas. Elas enganam. Elas distorcem as escrituras. Elas inventam. E depois que elas inventam, elas deduzem. E nesse inventar e deduzir, apanha todos os tipos de peixe. No arrastão. E sempre vai encontrar alguém frágil. Alguém ali que está frágil, com problema, saúde, família, relacionamento, trabalho. É tudo que religião precisa de pessoas doentes, pessoas sofridas, pessoas desempregadas, pessoas que estão com problema de doença. É tudo! Porque essas pessoas ficam fragilizadas nas mãos dos falsos mediadores. E aí eles aplicam o que eles querem. Eles inventam a doutrina que querem, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome de revelação, em nome do engano, da mentira. Eles fazem qualquer coisa. Por isso que nós temos que imaginar da seguinte maneira. Peraí, Deus está perto. O que é perto, meu Deus? Perto é o teu coração. É o lugar, se você invocar a Deus no teu coração, crer tão somente que Jesus deu a vida por você, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nós vamos tomar uma surpresa no mundo de Jesus, o mundo real de Jesus. No seu planeta. Nós vamos tomar uma surpresa muito grande. Porque nós vamos ver pessoas que creram de verdade nesse Jesus. Como diz ele mesmo, né? Ladrões e prostitutas entrarão primeiro no reino de Deus do que vós, religiosos. Dá para imaginar um caso desse? Esse Deus glorioso? Pois é. Vamos aqui, vamos lá. Êxodo 33:14. Olha que coisa maravilhosa. Você vê que na antiga aliança, ainda Jesus não tinha sido manifestado ao mundo. O reino de Deus ainda não tinha vindo. Veio com Cristo para nós. Segundo, é o que está escrito lá em João, não é isso? Primeiro João não, o livro de João, Evangelho de João, né? Eis aí o reino de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa! Tá ali, Jesus veio. Eis aí o reino de Deus a chegar até vós. Opa! Jesus. Mas Moisés não viveu isso. Moisés conheceu a lei. Viveu uma parte da vida dele dentro da lei.
lei judaica, que seria uma constituição para o país de Israel. Mas qual era a de Moisés? Olha, Moisés ia enfrentar grandes batalhas no deserto. Na travessia de sair do Egito para Canaã, ele iria passar por muitos problemas. Se o Mar Vermelho é um problema, ele jamais imaginaria que Deus seria capaz de abrir o Mar Vermelho. É uma ciência que um dia nós vamos saber como Deus fez aquilo. Se ele vai pelo deserto e ia enfrentar os bichos peçonhentos da noite, o frio terrível do deserto à noite. Então, se vai pelo caminho do deserto, era muito pior. Aí Deus vai lá e abre o caminho do mar para eles passarem. Mesmo assim, trouxeram muitas dificuldades para Deus. Mas Moisés tinha essa preocupação. Como eu saberei que tu irá comigo nessa jornada? Era uma preocupação que Moisés tinha. Aí em Êxodo 33, 14. Lê os 2 versículos antes que você vai ver. Se fosse hoje, Moisés dizia: que igreja eu vou botar nas minhas costas para levar? Eu levo a doutrina da Maranata nas minhas costas, porque é perigoso o deserto. Se fosse hoje. Imagine, Moisés não conhecia o reino de Deus conforme em Jesus nós conhecemos. Moisés não tinha grandes informações sobre o Filho de Deus, como nós temos. O pecado da humanidade ainda não teria sido perdoado, porque o sangue de animais, se perdoasse de verdade os pecados, não precisava Jesus ter vindo. Por isso que Deus mudou toda até a forma de culto. Antigamente tinha santuário e prática de culto divino. Tinha, acabou. As igrejas, esses cultos nessas igrejas, é uma farsa. É o impostor que implantou isso. Mas o único culto verdadeiro é Jesus no teu coração, representando você na eternidade, quando você oferta a Deus o culto que Jesus fez na cruz. Esse é o culto verdadeiro que se presta a Deus. Então Moisés, ele não conhecia esse culto glorioso. Como muitos evangélicos e católicos, anglicanos, cientologistas, adventistas, não conhecem o culto verdadeiro, só conhecem o culto dos seus líderes, de suas igrejas. Mas Moisés se preocupava, ele perguntou: como eu saberei que tu irás comigo? Porque eu sei, Moisés era nascido e criado no Egito. Foi criado pela filha de Faraó. Moisés teve-se um período na vida dele que era todo poderoso no Egito. Então Moisés sabia, foi estudado, ele sabia o que ia enfrentar pelo caminho. Por isso que ele perguntou: como eu saberei que tu irás comigo? Aí a resposta que o Deus Eterno deu para ele foi: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Acho que se fosse hoje, Moisés ia querer qual igreja botar nas costas dele? Qual doutrina qual fardo doutrinário de qual igreja? Se ele andasse 10 metros, 20 metros, deparar com a vida real no deserto, ele ia descartar essa igreja. Eu fui católico e tive que descartar no meio do caminho. Aí fui da igreja cristã Maranata, tive que descartar. Porque não serve. Para esta vida, nenhuma igreja serve. A única igreja que serve é você ser a igreja. Você ser a morada do Espírito Santo. É você aceitar que Deus fez morada em tua vida. E era o que Moisés precisava de ouvir a Deus. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. E até hoje, 6.000 anos por aí depois de Jesus já ter vindo, depois de Jesus já ter dado a sua própria vida, ressuscitado, ido ao céu, preparar lugar para mim, para você, para todo aquele que crê, será salvo. Inclusive esse salvo, eu sou intrigante nessas coisas. Se eu pudesse, eu mudava muitas coisas no linguajar de cristão, de religioso. Eu falo porque não tem um jeito, minha vida enterrada nessa lama, então, olha, salvação. Vamos lá, salvação. Aquele que crê no Senhor será salvo. Eu vou dizer o que é salvo. Salvo é você existir neste mundo
saber que cada dia que passa você está morrendo um dia. Descobrir um dia que você tem uma alma e que toda a tua identidade ela é registrada, ela é existente, ela é permanente, perene, por toda a vida, mesmo pós a morte. E você imaginar que essa identidade vai receber um outro corpo. E esse outro corpo, que essa identidade pessoal tua, é o seu eu, é você. A alma existe. Tira essa roupa daqui que a alma continua viva. Você continua vivo. A tua identidade, com todos os sentidos humanos, permanece vivo. É isso que é salvação. É isso que Jesus quer salvar. É você. É quando esse corpo seu apodrecer, cair, morrer. Quando esse nosso corpo apodrecer e morrer, você não vai ter mais como pegar o corpo, porque o corpo já era, às vezes, desastre, às vezes com câncer. Eu tenho experiências familiares de ver o que é perder alguém com câncer, 2 pessoas na família. Eu sei o que é sofrimento. E eu saber que essas pessoas, elas existem até hoje, estão vivas até hoje. É isso que Jesus quer dizer para você. Salvação é isso. É ele saber que você tem uma alma e você não sabe. Eu sei porque eu tive experiência de ver ver o meu corpo fora de minha alma. Não, ver a minha alma é ver o meu corpo fora de mim. Foi quando eu descobri pela primeira vez que realmente a alma do ser humano existe. E a vida não está no corpo. A identidade pessoal de cada ser humano não está no corpo físico. Está na alma. Você pega uma pessoa que teve um acidente de carro e o corpo dilacerou, ainda que a alma queira voltar, não pode. É um milagre. Só Deus pode fazer isso. Só Deus sabe dizer o porquê ele faz isso. E tudo o ser humano vai fazer para a pessoa não morrer. Mas depois, que não tem mais jeito, a alma olha assim, nem que ela queira, não pode mais. E aí é essa alma, aí você vai dizer assim, eu preciso, já que eu sei que agora eu tô vivo, que eu existo fora da minha alma, que minha alma, às vezes velhinho. Imagina um senhor com 80, 90 anos. Ele olhar pro corpo dele assim e dizer assim, eu quero, mesmo aquele corpo lá que não se mexe mais em cima da cama, eu quero voltar para aquele corpo. Não pode, acabou. Já era. E aí ele cai na real que ele precisa existir. Não é existir, não, que isso ele vai saber que ele existe. Ele precisa de salvação. Ele precisa. É aí que ele vai dizer: eu não sabia que eu existo fora do meu corpo. Eu não sabia que eu existo após a morte. E agora? Salvação. Jesus quer salvar isso. Quer mostrar para você que essa tua identidade, o teu eu pessoal, ele vai continuar existindo independentemente do teu corpo. Quando o teu corpo morrer, você vai continuar existindo. E é esse o continuar existindo que ele quer salvar. Ele quer dar uma vida eterna para você. Ou cada um dará conta de suas obras, né? Um ganharão seus corpos para a vida eterna e outros para juízo eterno. Cada um escolhe o que quer da vida. É isso que Jesus veio dizer para você. Olha, eu não posso fazer nada. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não me pergunte, Paulo, Deus não pode fazer nada? Não me pergunte isso. Presta atenção aqui. Antes de eu descobrir que eu tenho alma e antes de você descobrir que tem alma, Deus já sabe. E nós não podemos mudar. Bom seria se um delinquente, se um mau homem corrupto, bom seria se ele não tivesse a alma. Seria uma maravilha. Morreu, acabou. Eu não tenho alma. Se eu não tenho alma, eu posso pintar e bordar e acabou. Isso pensa eles. O problema é que ele não sabe que ele tem alma. Por isso que muitos, por não acreditar que ele tem uma alma, que a alma é o eu existencial dele, eu existo porque minha alma existe. Eu existo na minha alma. Se o ser humano, todo ser humano acreditasse de verdade que ele tinha alma, ele faria qualquer coisa para salvar ela quando se desligasse do corpo. E Jesus, sabendo disso,
veio trazer esse livramento de que é você passar para o outro lado da vida e ter que prestar conta de obras, de más obras, de incredulidade, falta de fé, de não ter crido essa chance gloriosa, maravilhosa que Deus mandou Jesus nos dar. Voltando aqui ao texto agora. Irá minha presença contigo para te fazer descansar. Você não precisa de levar sobre si, nessa jornada de vida, uma igreja, uma doutrina, um pastor, um mediador, alguém mediando entre Deus e você, porque você tem a Jesus na tua vida, vivendo na tua vida, você nele e ele em você. Eu estou em vós e vós em mim. Palavra de Jesus isso, hein? Eu estou em vós e vós em mim. Coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Como não amar esse glorioso? Como não amar o príncipe da eternidade? Como não crer no príncipe da vida? Como que veio trazer esperança de eu não é desistir o pós-morte, não, que eu iria existir independentemente. É a regra que é assim, foi ele que criou assim. Por ele foram feitas todas as coisas. A regra de eu existir, de você existir, de um sujeito... Olha, entre eu e um assassino e um criminoso existir, a regra é para uma só. Todos vão existir no pós-morte. Porém, Jesus veio trazer a oportunidade de salvação para que nós nos arrependêssemos, para irmos viver na glória com o Deus eterno. Existir com o Deus eterno. Não com esse corpo. Imagine eu, com dores crônicas, lesão de medula e outros pepinos a mais. E na hora que eu morrer, eu digo para Luciano não fazer festa na minha morte, porque eu sei o que me espera no outro lado da vida. Jesus veio trazer isso para mim. Salvação no pós-morte. É salvação no pós-morte. Muito bem, muito bem. Você não precisa levar sobre si uma igreja, uma doutrina religiosa de uma igreja evangélica, católica, espírita, umbanda, quimbanda, Sechunuê, Cientologia. Você não precisa nada. Você precisa só crer tão somente que a presença de Jesus está na tua vida para te fazer descansar durante a tua jornada por esse caminho. Correto? Em Atos 17, 23 ao 25, diz assim, olha só que coisa maravilhosa. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Eita, hein? Imagine se andar aqui na Celso Garcia, hein? Hã? Isso aqui é Paulo, acho que em Atenas, né? Imaginem Paulo se andasse aqui na Celso Garcia. É o que Jesus deve, durante o dia, talvez anjos até passe ali, né? Em decorrer do dia, a gente nunca sabe quem é um anjo. De repente tem anjos passando ali, dizendo ali, como humanos. Com aspectos humanos, jeito de humano, aspecto com roupa de humano, tudo certinho. Tudo como manda o figurino da existência, do existir. Tanto aqui como lá na eternidade. Com certeza eles não usariam a roupa que usam lá. Com certeza se passam por aqui, como diz, muitos de vós até hospedarão anjos em vossas casas, né? Certamente usará roupa comum, roupa nossa. Imagine que ele vai andar aqui no Brasil e vai usar aqui roupa de brasileiro. Se possível, as roupas lá do Braz, não é verdade? Que anjo não tem dinheiro, então ele, para não dar prejuízo à terra, e vai ter que comprar uma roupa baratinha para não dar prejuízo ao Estado. Não sei como, né? Mas aqui foi Paulo andando lá em Atenas, parece, né? Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente os objetos de culto. E encontrei até um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É maravilhoso. Apesar de não conhecerem, é o que eu vos anuncio. Quantas pessoas mandam e-mail para mim, mandam WhatsApp para mim e dizem assim, Paulo, eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu luto contra esse sistema religioso. Eu creio nesse Deus eterno e glorioso. Quando eu vi explicando sobre essas coisas, eu disse, tá aí, achei alguém que pensa como eu. Quantos dentro de igrejas não tem resposta lá dentro de igrejas?
Às vezes está ali dentro, diante daqueles objetos de culto, se é católico, e os objetos dele, se é evangélico, tem os púlpitos santos, aqueles joelhos diante de púlpito, e tem os templos, que é tipo templo santo, para ali, ó, a casa de Deus. Mas tem muitos ali dentro que tem questionamentos, que tem pergunta. Às vezes está ali dentro dizendo, eu não creio nisso. Tem que haver algo mais além, glorioso do que isso, não é possível. E Paulo identificando isso, olha, vocês não têm objetos de cultos. Vocês não têm toda essa parafernália, esses fermentos religiosos, acrescentado na fé do cristão. Mas eu quero dizer que esse Deus aí, eu quero anunciar para vocês quem é esse Deus. Ali é dar a notícia de que esse Deus era o Filho do Deus vivo, Jesus. Forma humana. Nasceu em carne e osso como e ressuscitou o terceiro dia para a eternidade. E pela primeira vez entra fisicamente no céu. Imagina os anjos ao receber, levantai-vos, ó portas eternas, porque vai entrar aqui o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Imagine a entrada triunfal de Jesus ao sair da terra, da terra de carne e osso. Passar pela morte, ressuscitar e chegar ao céu pela primeira vez, fisicamente. E os anjos teve o privilégio de conhecer o seu Deus fisicamente, já que antes era espírito. Era o lugar que anjos não penetrava. Vamos lá de novo aqui. E o Deus, e ele continua aqui no verso 24. E o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu, da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é maravilhoso? O que você está fazendo atrás de santuários, atrás de templos, de igrejas? Deus não habita nesses ambientes. É um estado mental alterado na mente desses religiosos. Por isso que eles não se sentem mal em serem mediador entre Deus e vocês através de pregações, através de mensagens, através de visagens. Vamos continuar aqui lendo. Verso 25. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Que se aprende nos templos, como realizar a obra de Deus. É Deus que precisa do favor dos homens. Paulo mostrando para os atenienses, olha, esse Deus que eu vos apresento não é servido por mãos humanas. Além de não habitar em templo, casa de alvenaria, em igrejas, em templos, em nada. Só habita no coração daquele que crê. Ele também não quer nada das mãos dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa. E o sistema religioso engana as pessoas, porque as pessoas trabalham para esse impostor. Trabalha para um Deus que não é Deus. É um Deus que não vive sem dinheiro, não vive sem templo, não vive sem bajulação, não vive sem esses cânticos. Por que vocês acham que os discípulos de Jesus não fizeram essa lambança toda que essas igrejas fazem hoje? Por que você acha que os discípulos de Jesus não foram mediadores, não foram pastor de ninguém? Eles tinham o dom de Jesus. E ele servia aos outros, mas não era o pastor, o guru espiritual, o professor deles ali, olha. 1 João 2, 25, 26, né? Filhinhos, a unção que dele recebeste permanece em vós, e é verdadeira e não é falsa, para que ninguém precise vos ensinar. Permanecei assim como dele aprendeste. E aí você vai para esses templos, e Deus não habita, mas para o pastor, pregador, mediador, Deus está ali. Você vai aprender com esses líderes um pouquinho de verdade com mais... meio copo de verdade com 2 copos de mentira. Vai batizar verdade batizada com mentiras. Tornando você um viciado em dar dinheiro, bajular a Deus. Tornando você um viciado em orar na casa de Deus. Tornando viciado em fazer limpar a casa de Deus, varrer a casa de Deus. E na verdade, você está enriquecendo o líder da igreja, a instituição religiosa. E o dinheiro que você dá ali
É a mesma coisa de você ter uma mãe, por exemplo, lá em Salvador, aí vai um amigo teu viajando para Salvador, você fala, olha, entrega aqui 10 mil reais pra mãe. Entrega na mão dela. Aí quando chega lá no meio de Feira de Santana, o portador pega os 10 mil e fala assim, eu vou fazer diferente. Eu vou gastar 8 mil construindo uma casa bonita e vou dizer que essa casa é para Deus morar. Digamos que eu tô dando de 10 mil reais para o sujeito lá na casa da minha mãe e ele levar 10 mil reais. Aí ele sabe que eu moro aqui, em São Paulo. Mas aí ele chega em Jiquié, antes da cidade da minha cidade, e ele diz assim, eu vou fazer aqui uma casa para Paulo morar em Jiquié. Mas eu não mandei ele fazer casa para eu morar em Jiquié. Eu mandei ele levar o dinheiro para minha mãe. Aí dos 10 mil, 2... ele vai lá na frente da casa da minha mãe, compra uns buquês de flores bonitas, põe na porta da casa da minha mãe, chama até 3 mexicanos com chapéu desse tamanho com bumbo batendo ali pra alegrar minha mãe. Olha, dona Carminha, olha que coisa gloriosa. Aí minha mãe sai, minha mãe vai se sentir privilegiada, a casa na frente dela, o cara comprou 5 buquês de rosas, de flores, e ainda chamou um grupo de mexicano pra tocar na porta da casa da minha mãe. E meus irmãos vão ficar muito felizes. Olha, o cara pra fazer isso só pode ser uma pessoa maravilhosa. Só que tá bancando aí, isso era eu. Aí ele volta aqui em São Paulo, eu digo, rapaz, leve mais 10 mil pra casa da minha mãe. Aí ele chega lá em Jiquié, na casa que ele fez com dinheiro que não era dele, e faz uma piscina gostosa aqui em Jiquié, cidade quente que é terrível, não sei, olha, não sei como foram o povo de Jiquié. Quem botou Jiquié aí errou. Ou lugar quente danado, é assim para o povo de Maracás. Quem criou a cidade de Maracás não pensou 2 vezes, ou lugar frio danado. A poucos quilômetros, 40, 50 quilômetros de Jiquié, é gelo no inverno, é horrível. Tem época que até congela água. Dá pra entender que na Bahia tem esse clima diferenciado, ninguém acredita, né? Mas em Jiquié, sol castigante, que provavelmente, não sei que milagre, não criaram uma religião em Jiquié, que aqui os pecados é perdoado pelo calor, que é terrível. E quem mora cá em Maracás, quilômetro 100 ali, Maracás, deveria também, olha, aqui também os pecados tá perdoado, que o lugar frio do inferno, quando chega no inverno. Aí o sujeito tá pegando, aí um dia vai eu pra Bahia, eu digo, minha mãe, eu mandei um portador aqui lhe entregar um dinheiro por 20, 30, 40, 50, 60 anos que eu mando ele dinheiro pra entregar. Ele lhe entregou todo esse valor que eu mandei? Ela disse, não, nunca me entregou. Ah, então quer dizer que essa turma que vinha aqui tocar aqui, o turma de mexicano, as flores aqui, era. Mas isso aí deve ter custado 500 reais, 1.000 reais. E onde foi esse dinheiro? Aí um dia ele disse, não, Paulo, eu construí aqui uma casa depois de 40, 50, 100 anos, em Jiquié, com piscina e tudo, enquanto tu não veio, eu aproveitei, eu curti aqui. É isso que esses religiosos fazem, que a igreja faz. Você dá dinheiro pra eles achando que tá dando pra Deus, e eles estão pegando dinheiro de Deus, dando flores, botando aqueles bonecos de posto de gasolina, aquele negócio bambolê, assim, borracharia, tem muitos, né? Assim, pra agradar a Deus. E construindo aqui na terra para eles patrimônio religioso e muitos se enriquecendo. É isso aí. São portadores infiéis. E Jesus disse, quando quiser dar para mim, dê a esses pequeninos. Correto? Então vamos lá, de novo aqui, ó. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo. Deus não é servido por ninguém. Essa ideia de realizar a obra de Deus é uma farsa, é uma mentira. É um espírito de erro enganando a milhões e milhões de pessoas por muito tempo na Terra. Por isso que desfazer da mentira é muito mais difícil. Desmontar essa mentirada de 2.000 anos é muito mais difícil. Correto? Muito bem. Os discípulos de Jesus perguntaram para ele, mestre, o que faremos nós para realizarmos a obra de Deus? Aí Jesus disse, a obra de meu Pai é esta, que creia naquele que o Pai enviou. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, Paulo, que crer
que Deus enviou Jesus a este mundo para me salvar, é realizar a obra de Deus, é a única obra realizada por Deus. Agradou Deus moê-lo. E Jesus te representa no céu. Jesus glorificou o nome de Deus na morte, aqui por tua vida. E se você crer nisso, você glorifica a Deus através do Filho na eternidade. Essa é a única obra verdadeira. O resto é farsa, são façantes, são mentirosos. Muitos desses são mentirosos sem saber que são mentirosos, porque são tomados por um estado mental, por um espírito de mentira, que isso Deus, o próprio Deus permitiu, assim como Deus lá permitiu aquele perverso lá, o Saul, e vinha um espírito mal da parte de Deus e atormentava Saul. Agora vem Gálatas. Por não derem crédito à verdade, também lhes foi permitido que um espírito de mentira vos engane. Há traduções bíblicas que dizem assim, e Deus enviou um espírito de mentira para que vos engane. É a regra. Não sou eu que vou mudar as regras de Deus. Não gostou? É as regras de Deus. Quer morrer na mentira? Continue. Um dia quando você partir dessa vida, você vai descobrir tudo e vai dizer... Aí não adianta você botar a culpa em Malafaia, não adianta botar a culpa em R.R. Soares, porque eles vão estar sendo culpados pelos crimes deles, pelas mentiras deles. Mas você, peça a Deus que você seja realmente inocente, enganado e inocente. E se você não for inocente, porque tem muita gente que vai tentar colar de inocente. E tem um inocente mesmo, viu? Existe sim um inocente. Mas existe aquele que é inocente, mas não dá crédito à verdade. Mesmo vendo, não acredita. Mesmo Deus colocando diante dos seus olhos, prefere fechar os olhos e manear a cabeça. Mateus 24, 23, palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Eu poderia pregar o evangelho de acordo com muitos querem. E pede até para mim. Aí eu ia ter que entortar as escrituras para dizer, vinde aqui comprar esse dinheiro sem preço a minha casa, fazer culto, usar aqui a garagem que é grande, usar aqui a área de lazer aqui que é grande, usar a parte lá. Aqui, a casa do Senhor é aqui, ainda botar a mão na porta da igreja, na porta da minha casa, casa do Senhor. Aí às vezes eu brinco com a minha sogra, né? Digo, olha, Nani, se a senhora tiver de dar dinheiro para essas igrejas construir, venha aqui em casa e dê o seu dízimo para o senhor Paulo. Ela disse, mas você não é Deus. Eu digo, olha, lá também não é Deus não, viu? É só dar dinheiro para eles lá e eles enriquecem o patrimônio religioso dele. Aí eu brinco com ela. Aqui a casa do Senhor, mas Senhor Paulo, não é Senhor Deus não. Pelo menos lá a casa do Senhor Deus. Supostamente Deus. Aqui é a casa do Senhor Paulo. É brincadeira. Mas eu poderia dizer, olha, Jesus está aqui. Vem buscar aqui uma benção. Eu faria um púlpito muito bonito. Um púlpito, uns bancos, cadeiras, tudo. Eu faria de acordo, porque isso eu aprendi a fazer quando eu estava na mentira, quando eu estava no engano. Então, quem viveu isso na mentira e no engano, não poderia fazer. Eu poderia usar minha casa aqui para culto. E daqui para um tempo, comprar terreno. E aí, mais tarde aqui, quando tiver aí 500 pessoas, já dava para ter um salário bom. E aí eu ia para o inferno enganando muita gente. Tá entendendo? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Há traduções que dizem assim, olha, se alguém vos disser, eis que o Cristo está no interior da casa, não deis crédito. O aqui ou ali dá no mesmo. Por que Jesus disse isso? Aí ele completa dizendo que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Cristos é ungidos. O meu pastor da minha igreja, ungido da minha igreja, é ungido da minha igreja. Não, ele é mentiroso, ele é falso ungido. Ele é ungido com óleo de peroba da igreja dele. O óleo de cara de pau, santo. Tudo, esses rituais são tudo regado a emoções, a cântico, a tudo, para emocionar, para dar uma conotação de que Deus está ali. Não é o Deus verdadeiro, é um impostor.
Que eu caí numa cilada dessa, numa armadilha dessa e traí o meu Deus. Um dia, eu caí nessa cilada e não sabia que eu estava traindo o meu soberano, o meu eterno, que deu a vida por mim na cruz. O meu verdadeiro ungido, que é Cristo. Esse sim é o único ungido. E Jesus diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Profeta é aqueles que realimentam a igreja de doutrinas. As doutrinas, falar, ajoelhar, fazer orações ali antes de culto, clamou pelo poder do sangue de Jesus, se ajoelhar diante de púlpito de madeira, sabe, fazer, sabe, ali, cerimônia, como se aquele ali fosse um lugar santo. É uma coisa vergonhosa, horrenda, ridícula, fedorenta, urgente, sei lá o que é, nojenta, abominável. A palavra certa é abominação. Os falsos cristos e falsos profetas preparam abominação para as pessoas se dobrarem a essas abominações. Por isso que é a iniquidade e impiedade. A impiedade é a falta de amor ao próximo e termino aí construindo castelos para um suposto Jesus morar, mas não ajuda os necessitados, que tem pessoas que não têm casa para morar, tem pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir. Mas preferem dar dinheiro para construir igrejas e templos e templos e templos. Dinheiro para construir mais templo, para ganhar mais dinheiro, para construir mais templo, para ganhar mais dinheiro. E a iniquidade é tudo que eles... essas doutrinas reveladas pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, pelo céu, por anjo, por Saci Pererê, por Caipora, o raio que o parta eles. Falsos profetas. Abominações de forma de revelação que desvirtua a verdade ao ponto de transtornar o verdadeiro templo de Deus, que somos nós, para dar essa conotação de templo na casa de alvenaria, onde Deus não habita em templo feito por mão de homens. Abominações que faz as pessoas acreditarem que eles são mediadores entre Deus e seus ouvintes. E sabendo que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, Filho do Deus Filho, o único ungido, o profeta de Deus, o Messias de Deus, o enviado de Deus, que deu a vida por mim. Eu espero que você, ao assistir esse vídeo, eu espero que você dê uma chance ao verdadeiro Deus que está na tua vida, falar com você, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, e em secreto o Pai te responde. A mulher de Samaria perguntou a Jesus, mestre, nossos pais, quer dizer, os religiosos, líderes religiosos dela, diz que é aqui em Samaria que devemos adorar Deus. Mas os judeus, quer dizer, os líderes do judaísmo, diz que é lá em Jerusalém, é lá ou aqui. Aí Jesus disse, não, nem lá e nem aqui. A hora vem, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você só pode adorar em espírito dentro de sua própria vida, do seu próprio ser. Fora disso, é adorar fisicamente. E isso Deus não quer mais. Acabou com isso. Tentaram enrolar Deus lá na antiga aliança. Deus diz assim, eu odeio as vossas festas, vossos cânticos, vossos louvores. Não adianta vocês fazerem para mim instrumento como fez Davi. Eu os aborreço. Eu não aceito. Vocês armam laços. Não para pegar pássaro, mas para pegar gente. Por isso que suas gaiolas estão cheias. Por isso enriquece. Focai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Focai enquanto está perto. Jesus está ainda querendo te dar salvação. Fazer vocês existir bem pós-morte. Feliz no outro mundo, no mundo dele. Quando ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou preparar lugar para você. Mas já tinha moradas, usando. Preparar lugar, imagine.
esse planeta Terra, hoje cabe 8 bilhões e meio de pessoas. Só o Sol, vezes maiores. Planetas aí que cabe 100 Sol dentro deles. Qual será desses planetas, dos mundos? Qual será desses planetas? Foi o que Deus preparou para nós. Hã? Já imaginou nisso? Já parou para pensar? Salvação é como um reino. Vem salvar um reino de amigos. Olha, eu sei que você vai ser atacado e destruído. Salvar você. Jesus é de um reino. Sabe da nossa história e o fim de nossa história. Se moveu. Padeceu. Ele veio salvar o nosso reino. Um reino salvando o outro. É isso. Gostaria de ver seus amigos? Quantos amigos deve ter alcançado a vida eterna para viver na vida eterna para o bem? E poder revê-lo, parentes, pais, mães. Ter apresentado a linhagem, a pessoa. Jamais imaginaria que iria rever um dia. Quantos pais e mães choram por perda de filho, marido? Às vezes não tem ideia. Seus marido, pai, mãe, estão vivos. E bem. Jesus ali é o ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E na mãe daquele sujeito, primo, aquele ladrão da cruz. Se ele tiver, depois de ter ouvido isso, credo também em Jesus e saber que estava sendo morto na cruz, é uma jeita que nem esse passou a ser eternamente, poder revê-lo de novo. É um rei, Jesus é de um reino, veio salvar o nosso. Reino dos homens. Convite para você tá. Não é vem, veja, vem para caia Senhor aqui, não. Dá para casa não, aquele lugar de cachorro correr. Garagem é pra cachorro brincar, botar carro e os cachorrinhos brincar. Não é pra culto, não. Fundo quintal também não é pra culto. Tem um salãozão aqui, né? É pra cachorro correr. Luciana não quer deixar, mas eu digo, não tem que deixar os bichinhos correr. Deixa eles correrem, brincar à vontade. Não é pra culto, não. O verdadeiro culto tá no nosso coração. Quando você oferta a Deus, o verdadeiro culto que é Jesus, vivo no teu coração. E aí você não precisa nunca ir em lugar nenhum, porque sua casa, trabalho, aonde você tá? Mora em trailer, os americanos, né? Muitos moram em trailers, né? Um de vocês vai invocar o nome do Senhor e será salvo. Com a paz do Senhor.